do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho que meditamos no dia de ontem, onde no final do Evangelho Jesus falava sobre tribulações, falava sobre muitas realidades que todos nós deveremos enfrentar para provar a nossa fé. Hoje nós vemos na primeira parte do Evangelho Jesus falando sobre ser presos, ser entregue diante de governadores, mas ele vai nos chamar a atenção sobre uma coisa essencial. Todas essas coisas ruins que podem acontecer conosco, elas são coisas que são necessárias para a obra de salvação acontecer, porque é nesse momento que nós daremos testemunho de Jesus Cristo. É esse momento que nós vamos testemunhar a nossa fé. E o testemunho de fé se dá no momento de dificuldade, nesse momento onde nós precisamos realmente confiar em Deus, esperar na sua promessa, para que assim possamos ter uma verdadeira atitude de amor, de correspondência ao amor de Deus. Por isso que Jesus Cristo fala dessas tribulações que deverão acontecer com cada um de nós, em nossa vida, no nosso cotidiano, porque são nesses momentos que nós vamos amadurecendo a nossa fé, porque a fé ela amadurece na medida em que nós vamos cultivando, praticando essa confiança em Deus. Por isso que Jesus ele vai deixar bem claro que todas essas circunstâncias elas servem para testemunharmos a nossa fé nele. Depois nós vemos como que Jesus Cristo também vai nos dizer algo que é essencial, que é obra do Espírito Santo em nós. Pois ele vai dizer para que a gente faça o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque ele dará palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos poderá resistir ou rebater. Aqui nós vemos a obra do Espírito Santo. Essa obra do Espírito Santo que é uma obra que realiza em nós uma defesa, porque ele é o Paráclito, mas realiza em nós essa obra de manifestação da verdade, porque ele é o Espírito da verdade. Por isso que Jesus Cristo, em outro momento no Evangelho, vai dizer que o Espírito da verdade é aquele que nos fará, que nos ensinará e nos fará recordar todas as coisas. Veja que o Espírito Santo em nós, ele tem essa função de nos levar a sermos instrumentos da verdade no mundo, de proclamar aquilo que é a verdade, aquilo que realmente é causa de salvação para a nossa alma e também para a alma dos outros.
Assim nós vemos também como que Jesus Cristo, quando nos diz para não preparar a nossa defesa, Ele está também nos chamando atenção a essa fé, a essa esperança no Espírito, nessa obra do Espírito Santo, porque é promessa dele, para que assim, verdadeiramente, possamos ser dóceis a essa graça divina que nos dará palavras acertadas, que nenhum inimigo poderá rebater, mas essas palavras, que são palavras de verdade, possam tocar no mais profundo do coração dos inimigos e eles possam se abrir à verdade da fé, a Cristo Jesus. No final do Evangelho, Jesus vai nos fazer uma exortação, porque ele vai dizer que não só aqueles desconhecidos nos levarão diante da prisão, à prisão ou diante dos governadores, mas ele vai falar que até mesmo os pais, os irmãos, os parentes, os amigos, eles matarão algum de vós e vos odiarão por causa do nome de Jesus. Assim nós vemos também como que é importante essa adesão firme a Jesus Cristo, porque é essa adesão firme a Jesus Cristo que nos manterá fiéis até diante dos nossos laços afetivos, desses laços familiares. E no final do Evangelho, Jesus promete: mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Esse é o momento de testemunhar, esse é o momento de ser instrumento do Espírito Santo, para ser um instrumento de salvação. Esse é o momento de ganhar a nossa vida. Diante da dificuldade, de enfrentar essa dificuldade, para que assim possamos ter uma verdadeira correspondência de amor a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.